mais uma vítima. Ele me tem desde o primeiro dia. Nosso encontro já se aproxima. Eu posso te ouvir chamar meu nome. Vou me deitar e com os olhos percorrer o caminho do céu. Eu vejo correr como alguém que nunca se cansou. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até o teu sonho se realizar. No silêncio sinto tua brisa. E quando penso em ti, tua mão me acaricia. Vem de dentro cada flor desse jardim. Desde que a luz nasceu, nada é tão real pra mim. Vou me deixar levar como uma nuvem pelo vento e ver a terra passar. O alto é simples como deve ser. Sim, eu quero ter um coração ligado ao teu, pra que onde eu for seja você em meu lugar. Que das minhas feridas saia poder pra curar. Em cada hora perdida me lembre que não é meu parar. Até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha, que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. Esse amor, sou mais uma vítima. Ele me tem desde o primeiro dia. Nosso encontro já se aproxima. Eu posso te ouvir chamar meu nome. Vou me deitar com os olhos percorrer o caminho do céu. Eu vejo correr como alguém que nunca se cansou. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até o teu sonho se realizar. Que das minhas feridas saia poder pra curar. Cada hora perdida me lembro que não é meu parar. Até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha, que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. Que das minhas feridas saia poder pra curar. E cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha, que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. Canção do Perdão do Dani. Nossa, que linda essa música.
sumir às vezes pra não assumir meus erros. Reconhecer que meus maus desejos às vezes vencem, eles me vencem. E o que me resta fazer é me arrepender, pedir desculpas pelas minhas tolices. Certa vez alguém disse que perdão se dá de graça, mesmo que não se mereça. Perdoar é reflexo de amabilidade implícita no ser. Quem quer paz precisa dar, quem quer amor precisa ter perdão pra perdoar. Eu vou cantar a canção do perdão, do arrepender, do amor. E eu vou expor as feridas a abrir, pra nunca mais me ferir essa dor. Certa vez alguém disse que perdão se dá de graça, mesmo que não se mereça. Perdoar é reflexo de amabilidade implícita no ser. Quem quer paz precisa dar, quem quer amor precisa ter perdão pra perdoar. Eu vou cantar a canção do perdão, do arrepender e do amor. E eu vou expor as feridas a abrir, pra nunca mais me ferir essa dor. E vou me levantar sem orgulho ou razão, pra perdoar quem já me machucou. E é preciso passar pelo vale das lágrimas, pra aprender a pedir e dar perdão. Ô, Glória! Bem, quem diria, Luiz, você tem uma filha pentecostal? Cara, você tá morando, tá bom? Tá morando, você viu? Coisa bonzinha. Tá, entendi. Você viu? Essa é a felicidade do Marcelo Genessim. Como é que é? Era assim. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai ir sem perceber, felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar, pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Felicidade é bom porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver no bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar. Na chuva, quando a chuva vem, melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vez que as coisas pesam mais que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser. Quando chover,
deixar molhar, pra receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar. Na chuva, quando a chuva vem, melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem, dançar na chuva quando a chuva vem, dançar na chuva quando a chuva, dançar na chuva quando a chuva vem. Agora a gente vai ter um freestyle. Só DJ. É a Luísa, né? Luísa. A gente vai ter um freestyle com a Luísa. Essa é a Azul do Mar, Ultimário. Já vai ficar chateadíssimo. Leia o livro. Sabe o que eu tô falando na cabeça? Fazendo umas adaptações desse disco pro doutor. É muito de devoção. Boa, demais, Né? demais, demais. Vamos É o melhor dele, velho. Leia o livro do Santos dos Santos. Do racionalismo, né? Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. E na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, eu tenho muito pra dizer que aprendi. E na vida a gente tem que entender que uns nascem pra sofrer, enquanto o outro ri. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar.
primeira forma de governo no mundo foi a dos tiranos, e a última será dos mártires. Naturalmente, existe uma enorme diferença entre tirano e mártir, embora ambos tenham uma coisa em comum: o poder de constrangimento. O tirano, ele mesmo, ambicioso por dominar, obriga as pessoas por meio de seu poder. O mártir, ele mesmo, incondicionalmente obediente a Deus, incita os outros por meio de seu sofrimento. O tirano morre e seu governo acaba. O mártir morre e seu governo inicia. O tirano era egoisticamente o indivíduo que, de maneira desumana, fazia como que os outros se transformassem na massa e governava sobre a massa. O mártir é o sofrimento individual que educa outros por meio de seu amor cristão pela humanidade, traduzindo as massas em indivíduos, e a alegria no céu diante de cada indivíduo a quem ele salva das massas. Søren Kierkegaard. Senhor Deus, obrigado por essa reunião, por essas pessoas que vieram aqui, para as pessoas que não puderam vir também, Pai, que a gente possa, como o Tuller cantou, ter um sonho, compreender os nossos motivos, compreender os nossos sonhos, compreender os nossos... E que a gente possa, enquanto igreja, enquanto coletividade, se distanciar de uma mentalidade de massa, onde ninguém é individual, mas que possamos nos salvar uns aos outros dessa mentalidade de massa. E que, salvos dessa mentalidade de massa, Pai, possamos nos compreender como coletivo, Pai. Nos compreender como irmãos, como família, de maneira que a dor de um seja a dor de todos, que a alegria de um seja a alegria de todos. Obrigado pela Tua presença no nosso meio, Deus. Amém. Boa noite a todas e todos. Hoje eu me propus a acabar com um questionamento que tem aqui dentro da igreja de Armazém, né? Algumas pessoas, elas acham que a gente sempre faz a mesma pregação aqui, mudando apenas o nome, né? Hoje você vai ter certeza disso. É a mesma pregação. É assim, eu fico bastante à vontade de trazer essa mensagem hoje, porque eu tenho o coro do Evangelho vivo, porque ela dialoga diretamente com a mensagem do Gui da semana retrasada e com a mensagem do Cris da semana passada. Eu acho que a gente é uma igreja de construção coletiva, e a nossa pregação também se constrói coletivamente. Podemos ser bem breve no que eu vou falar. Para isso, eu quero que você abra a Bíblia comigo lá no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 4. Eu vou ler a partir do 1º até o capítulo 21. Tá? Eu vou ler aqui na mensagem, que é uma linguagem mais atualizada a respeito da época aqui, né? Uma linguagem mais fácil de se entender. Provavelmente na sua versão vai estar diferente. Vocês querem uma Bíblia, gente, para acompanhar? É bem diferente. Ah, que proativo. Que proativo. Lucas 4, versículo 1, ok? Cheio do Espírito, Jesus deixou o Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Durante 40 dias e 40 noites ele ficou sozinho e passou por uma prova. Foi testado pelo diabo. Não comeu nada todo esse tempo e por fim teve muita fome. Percebendo ele que estava com fome, o diabo aplicou a primeira prova. Já que você é o Filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu: é preciso mais que pão para viver de verdade. Na segunda prova, o diabo transportou até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra em um lance. Então fez a proposta: tudo isso é meu. Eu mando em tudo e posso entregar estes reinos com o seu fascínio a quem eu quiser. Basta que você me adore e tudo será seu. A resposta de Jesus foi direta e mais uma vez recorreu ao Deuteronômio. Adore somente ao Senhor seu Deus. Sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. E para a terceira prova, o diabo levou Jesus a Jerusalém. Ele pôs na parte mais alta do templo e desafiou: já que você é o Filho de Deus, pule. Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91. Ele o entregou ao cuidado dos anjos. Tanto o protegerão que você não machucará o dedo numa pedra.
Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio. Não tenha ousadia que testar a sua Deus. Foi o fim da prova. O diabo se retirou-se por um tempo, esperando outra oportunidade. Jesus voltou para Galiléia, cheio do poder do Espírito, e a notícia de seu regresso correu a região. Ele começou a ensinar na sinagoga, sendo recebido com entusiasmo e satisfação. Ele voltou para Nazaré, onde havia sido criado, e como de costume foi à sinagoga no sábado. Quando se levantou para ler, tinha nas mãos o livro do profeta Isaías. Abrindo, encontrou a seguinte passagem: O Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me escolheu para pregar a mensagem das boas novas aos pobres. Enviou-me para anunciar perdão aos prisioneiros e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e indefesos, para anunciar: este é o ano em que Deus irá agir. Fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos os olhares eram para ele. Então ele se pronunciou: vocês acabam de presenciar o cumprimento dessa profecia. Vamos orar mais uma vez? Pai, te agradeço por mais essa oportunidade de estar guiando uma reflexão da sua palavra. Te agradeço por mais essa oportunidade de estar reunido com essas pessoas. Te agradeço pelo Senhor ser o motivo dessa reunião, pelo Senhor ser o nosso norte, que nós não devemos esquecer a causa pela qual nós nos reunimos. Guarda a minha mente, meu coração, que o Teu Espírito em nosso meio hoje possa se manifestar através da nossa comunhão e que Ele promova o que é bom, o bem e a edificação do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Bom, existem pelo menos duas coisas bem interessantes nesse texto aqui que eu li. A primeira coisa que chama a atenção é a tentação de Jesus pelo diabo. A segunda coisa é Jesus indo numa sinagoga. E tem algumas coisas que eu quero destacar aqui nesse texto. Pode ser que no início elas não pareçam ter a ver uma coisa com a outra, mas são coisas que sobressaem durante a leitura. A primeira coisa, como eu falei, é ver Jesus sendo tentado no deserto. E o engraçado desse debate entre Jesus e o diabo, sem entrar no mérito da literalidade, assim como eu fiz lá falando de misoginia, né? Não quero entrar no mérito. Algumas pessoas acham que o diabo aqui não representa uma pessoa, mas sim é o ego humano falando. Não vou entrar nesse debate. Apenas vamos assimilar que seja assim uma pessoa que apareceu ali para Jesus e estava tentando ele. O engraçado desse debate é que ele se dá todo biblicamente. Isso mostra que citar muito a Bíblia não significa nada. Visto que até o diabo tenta Jesus citando a Bíblia, né? Então essa ideia de ficar sacando texto, não leva muito a lugar algum. Citar texto até o Malafaia cita. O segredo está aqui na segunda parte que eu li, que é onde Jesus vai assinar agora. Mas beleza, aqui Jesus está no deserto. E ele está com fome, e ele passa por 3 tentações. E essas 3 tentações são tentações básicas que todos nós passamos durante a Bíblia. É a tentação do prazer, a tentação do poder e a tentação da religião. Primeiro a tentação do poder. Jesus está aqui com fome. E o diabo chega piedosamente e fala: cara, você está com fome. Transforma a pedra em pão e come. Quando a gente está com fome, nada é mais satisfatório do que comer um prato de comida. O diabo sabe disso e ele tenta Jesus nisso, nessa necessidade biológica. Jesus tinha poder para isso, para transformar a pedra em pão. E o diabo sabia. O diabo sabia isso e fala: cara, você tem poder para transformar a pedra em pão. Mata sua fome, transforma a pedra em pão. Só que Jesus responde: não é assim. Nem só de pão viverá o homem. Existem coisas maiores do que essas. Existem coisas maiores do que saciar essa fome de pão. Essa é a tentação do prazer. Depois vem a tentação do poder. O diabo, ele faz algo muito sutil, né? Porque ele leva Jesus para um alto de uma montanha, ali onde só estão os dois. O diabo mostra tudo e fala: cara, tá vendo tudo isso aí? Você não precisa de cruz. Você não precisa de nada disso. Você não quer poder? Poder eu te dou poder. A gente tá só nós dois aqui. É só você ajoelhar rapidinho, dar uma douradinha básica, eu te dou poder. Está resolvido. E a resposta de Jesus é não, cara. A palavra diz: somente a Deus devemos prestar culto. E aí o diabo tenta ainda uma terceira tentativa de fazer com que Jesus fraquejasse, que é a tentação da religião. E o engraçado é que o diabo ele leva Jesus para Jerusalém, que é a cidade santa, leva para o templo, que é o local santo, e leva para o pináculo do templo. Ou seja, ele leva
para a cidade santa, no local mais santo, no lugar mais alto, no lugar mais santo. E o diabo fala, cara, dá um espetáculo aqui. E essa é a tentação de transformar a fé em espetáculo. Você já imaginou? Jesus pulando, o anjo chegando, levantando Jesus no ar. A partir dali não tinha mais dificuldade nenhuma, a partir dali ele podia fazer o que ele quisesse. Ele falaria o que ele quisesse, as pessoas o seguiriam. E o engraçado é que essas três tentações não tem nada a ver, né, com os dias de hoje. Nem a tentação do prazer, nem do poder, nem a tentativa de transformar a fé em espetáculo. Né? O mais louco, eu acho, dessa tentação é que o diabo tenta Jesus usando o Salmo 91, né? Eu não sei se alguém já viu, mas tem crente que gosta de deixar o Salmo 91 aberto em casa para expulsar o diabo. Acho que de tanto deixar lá, o diabo leu, decorou e citou lá o dia da tentação. Muito errado. Então a gente pode pensar, né? O que tudo isso aqui tem a ensinar? O que essas provas, essas tentações têm a nos ensinar? E eu creio que a resposta disso tudo aqui, dessas tentações, estão na passagem que vem a seguir, que é quando Jesus vai à sinagoga. Jesus vai na sinagoga. Deixa eu fazer um pequeno comentário. Hoje em dia a gente tem um pouco de melindre, né? Um pouco não, muito melindre em falar de religião. Nós gostamos de dizer, não, eu não tenho religião, eu não sou religioso. Tirando no seu caso, que é verdade. Mas Jesus ele tinha sua religião. Ele ia na sinagoga, ele guardava o sábado, ele era um rabi. Hoje em dia nós ficamos uma paranoia, né, meio modernosa, de dizer, não, religião é coisa do diabo. Não, religião é coisa do homem. Religião faz parte da cultura humana. Como já disse uma vez o São Marcos Apóstolo, religião é a expressão... Religião é a expressão de um sofrimento real e protesta contra esse sofrimento. Suspiro da criatura oprimida, coração de um mundo sem coração, espírito de uma época sem espírito. O problema não é ter religião. O problema é quando a religião se torna maior que as pessoas que a compõem. O problema é quando a religião se torna opressora. O problema é quando a religião se torna maior do que o objeto da nossa busca. Quando ela se torna esse algo que a gente tem que manter. E aí nós não chamamos de religião, chamamos de religiosidade. Isso é condenado o tempo todo na Bíblia. Mas vamos para o texto. Jesus chega na sinagoga, pega o rolo das escrituras para ler, pega o rolo do profeta Isaías. Eu não sei se você já percebeu, mas esse é o único ponto da Bíblia onde mostra Jesus lendo a Bíblia. Em vários lugares mostra Jesus citando, e fala, isso aqui aconteceu para que se cumprisse o que disse o profeta tal, isso aqui aconteceu para que se cumprisse isso, mas esse é o único momento em que Jesus aparece lendo. Então ele pega o texto lá de Isaías e ele lê o profeta Isaías lá no capítulo 61. Você pode ver na sua Bíblia depois, Isaías 61, que está escrito assim. É um texto sensacional que ele fala: o Espírito de Deus está sobre mim. E ele me escolheu, na maioria das traduções está ele me ungiu, para pregar a boa nova, as boas novas aos pobres. Enviou-me para anunciar perdão aos prisioneiros e a recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e indefesos, para anunciar este é o ano em que Deus irá agir. O engraçado é que ele fecha o livro e ele senta e fica em silêncio. Naquela época, né, talvez parecido com o que a gente faz hoje, a gente tinha uma tradição de o mestre lia a passagem e explicava. Só que Jesus não, ele leu, fechou, sentou e ficou em silêncio. Imagina todo mundo olhando para ele ali, imagina se eu ler aqui o texto, fecho e fico olhando para a cara de vocês. Todo mundo em silêncio, daqui a pouco Jesus levanta e fala: isso aqui se cumpriu hoje. E os judeus entenderam o que Jesus estava falando. Aqui está o céu. Aqui está toda a diferença entre a leitura que Jesus faz da Bíblia e a leitura que o diabo faz da Bíblia. Traz para o Twitter lá. Quando Jesus lê a Bíblia, ele não lê para ensinar. Quando Jesus lê a Bíblia, ele lê para encarnar. Essa é a grande questão desse texto. Quando eu leio a Bíblia, a minha leitura deve ser uma leitura encarnacional. Quando eu leio a Bíblia, a minha leitura tem que ser para que ela se transforme em vida para mim. Eu tenho que ler a Bíblia para que aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou falando, faça sentido na minha vida. Que aquilo se transforme em gesto, que aquilo se transforme em atitude. Qualquer leitura fora disso é uma leitura do diabo, é leitura para tentar. É leitura para mostrar que eu tenho conhecimento a respeito da Bíblia. Essa grande crise que a gente vive hoje de interpretações diversas e de tretas, né, a respeito das interpretações, que o meu texto vale mais que o seu, a minha interpretação vale mais que a sua, eu detenho a verdade. Isso aqui só acaba quando, no dia que a gente começar a ler a Bíblia para encarnar.
E qual é a leitura que ele faz? Qual é a leitura que Jesus faz? Que ele vive para encarnar e que deve ser a nossa leitura também. É uma leitura sempre na direção do outro. Sempre na direção do próximo. Na direção daquele que está necessitado. Na direção daquele que está preso. Na direção daquele que está mal. Nós estamos vivendo há algum tempo já, né? Um momento da Igreja Mundial da busca pela unção. As pessoas querem unção, querem ser ungidas. Mas a unção para quê? Ah, eu quero ser ungido para ser ungido. Eu quero ser ungido para chegar no culto e dizer que eu tenho poder, que eu tenho unção. Mas no texto nós vemos que quando Jesus encarna a leitura, a unção nunca é para si. A unção é sempre para o outro. Ele fala, ele me ungiu para. Nenhuma unção é unção em si mesmo. Nenhuma unção é para você dizer, ah, ele me ungiu e eu fico em casa ungido. Quietinho, cheio da unção, cheio do azeite. E aí daquele que tocar no ungido. Não, a unção tem um fim. Jesus, ele é ungido para fazer alguma coisa. Então essas são as coisas que vão deixando a gente preso numa leitura equivocada da Bíblia. Presos numa leitura que só serve a nós mesmos. Mas não, a grande mensagem da Bíblia, a grande revelação da Bíblia, está lá em João 1, que é o verbo, ele se fez carne. Essa é a grande revelação de Deus. Tudo que foi dito, tudo aquilo que foi escrito se fez carne. Teve corpo, teve jeito, teve voz, teve sotaque, tinha cheiro. Não devia ser um cheiro muito bom, né? Eles queriam andar com 12 caras no deserto. Mas Jesus tinha cheiro, Deus teve sotaque, Deus tocava nas pessoas. Legal você perceber que em todos os encontros de Jesus com alguém, há toques. Sempre que você vai ver lá, aparece lá, Jesus compadeceu-se e tocou. Jesus abraçou. Dificilmente fica naquela coisa do vou orar por você. Não que orar seja errado, mas esse termo, vou orar por você, muitas vezes é a nossa maior fuga de quando nós não queremos encarnar o Evangelho. Quando nós não queremos viver o Evangelho. O irmãozinho está lá precisando de você, precisando de ajuda, precisando de uma força, muitas vezes precisando apenas de um ombro. E o que você fala? Pode deixar, eu vou orar por você. Mas os encontros de Jesus, eles vão sempre além disso. Jesus toca o leproso. Jesus abraça as pessoas que ninguém quer abraçar. E a partir daí as coisas que ele fala fazem sentido. O verbo fez sentido porque ele é encarnacional. Evangelho que não é encarnacional não é evangelho. É alguma outra coisa. Como disse o Papa Francisco agora no último pronunciamento, sem povo e sem toque a teologia torna-se apenas ideologia. Nós podemos ficar aqui anos na igreja do armazém, vindo aqui, lendo a Bíblia. Se isso não se transformar numa coisa que a gente possa olhar para qualquer um e dizer, essas palavras aqui estão se cumprindo em mim, isso não é evangelho. A gente pode se reunir aqui todo domingo. Se a gente não puder sentar com alguém e falar, isso aqui se cumpre na minha vida, não é evangelho. Se eu não posso dizer para quem está perto de mim que essa leitura que eu acabei de fazer se encarna na minha vida, a minha fé é só de palavras. Quando eu estava numa outra comunidade, né, que algumas pessoas sabem, eu tinha essa pira de evangelizar, de sair para falar para as pessoas. Então eu saía com os amigos meus, a gente ia pro meio das comunidades, a gente entrou no meio do mato já para falar para pessoas que estavam usando crack. E a gente voltava para a igreja, falava com os nossos líderes, falava, ó, cara, a gente viu tal coisa, tal coisa, então a pessoa está passando fome, a pessoa está acontecendo isso, está morando na rua, o que a gente vai fazer? Qual que é a solução? Qual que era a solução que os líderes davam? Ah, vamos fazer uma corrente de oração para amarrar todos os demônios da cidade, né? E haja corrente para amarrar os demônios da cidade. E eu sei que a corrente fraca é essa que sempre tem que fazer de novo, sempre está fazendo. Mas quem é que vai lá? Quem é que está disposto a ir lá e ficar com a roupa 3 dias sem sair o cheiro? Eu não consigo ver Jesus em um lugar que não fosse esses lugares. Eu não consigo ver Jesus falando isso e não fazendo nada, e não encarnando. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso chamado. Do que a gente pode dizer do Evangelho que isso aqui eu encarnei? Do que a gente pode dizer do Evangelho que ele me ungiu para? Hoje a gente tem grandes congressos de teologia, né? Que discutem e não chegam a conclusão nenhuma. Eu não sou contra congresso, não sou contra seminário teológico, a gente está inclusive organizando ou não organizando um fórum. Desorganizando. Eu queria muito participar de um congresso da Fraternidade Teológica Latino-Americana. O problema é você ficar discutindo o mesmo tema por 40 anos e não ter uma proposta para os haitianos que estão aí no país sendo jogados de um lado ao outro. Que vem para o Acre, vai para São Paulo, e vem para o Sul, e volta para São Paulo. E a gente está aqui discutindo.
Tá aí a grande questão da redução da maioridade penal. E o que a gente está fazendo? Não, é mais fácil jogar a culpa para o Estado, né? É mais fácil deixar que o Estado decida, que o Estado puna. Mas e nós, o que nós vamos fazer? A gente fica perdendo tempo em discussões que não fazem sentido. O Zé Barbosa Júnior contou uma vez que ele foi pregar para a igreja na Bahia, no interior da Bahia. Na igreja tinha uns 400 pessoas. Ele pregando, terminou de pregar e abriu uma sessão de perguntas. E o cara lá na igreja perguntou para ele o que ele achava a respeito da adoção por parte de casais homossexuais. Mas perguntou já sabendo qual é a posição dele, né? Só para gerar aquela discussão na igreja. E aí o que o Zé Barbosa respondeu? Respondeu com outra pergunta. Ele falou, quantos casais aqui da igreja já adotaram uma criança? E aí a conclusão dele foi, a gente não faz. E quer impedir quem quer fazer? Você quer acabar com criança de rua no Brasil? Se cada igreja evangélica adotasse uma criança, ia faltar criança para ser adotada. Mas não, isso aqui não virou a encarnação. Tem teólogo que sabe tudo de pobreza. Sabe tudo, tem assinatura prêmio da National Geographic. Mas nunca sentiu cheiro de pobre. Nunca foi fazer uma visita na cadeia. Não sabe o que quer ver 40 pessoas num lugar que cabe 3. Uma leitura sem encarnação é diabólica. Você ganha conhecimento, você ganha o debate, mas perde a alma. Do que vale ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Essa é a verdadeira tentação da igreja. A igreja sempre foi tentada nisso, em ganhar o mundo. Mas o que vale ganhar o debate, ganhar o mundo e perder a sua essência? O debate é saudável, mas se não tem reflexo na minha vida, pode ser missão integral em debate. Se for só debate acadêmico, ela perde a razão de ser. Pode ser teologia da libertação em debate. Se não sair da academia, se não sair do debate, ela perde a razão de ser. Pode ser teologia feminista. Se isso não se converter em espaço para a mulher dentro da igreja, não tem razão de ser. Que hoje a nossa leitura possa ser como a leitura de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar a boa nova aos pobres. Ele me ungiu para anunciar perdão aos prisioneiros. Ele me ungiu para dar vista aos cegos. Ele me ungiu para libertar os oprimidos e indefesos. Ele me ungiu para anunciar que este é o ano em que Deus vai agir. Ano que Deus vai agir porque eu vou agir na sua vida. Porque Deus vai se materializar na sua vida através da minha vida. E quando nós sentarmos com as outras pessoas, nós vamos poder dizer, isso aqui se cumpre em nós. Jesus nos chamou para sermos seus discípulos. Ele chamou a gente para parecer com Ele. E se Ele encarnou, a mensagem a gente vai encarnar também. Ou é isso ou não é nada. Ser cristão é parecer com Jesus. Fora disso não é evangelho. Evangelho é boa notícia. E evangelho é a boa notícia da encarnação. Deus está entre vocês. Deus agora tem voz. Deus agora tem gesto. Deus agora toca através da igreja, que é o seu corpo. Para encerrar minha fala aqui, eu queria dedicar essa mensagem, está sendo gravada, né? Então sendo filmado comigo, a todos os cristãos, Brasil e mundo afora, que nos servem de exemplos de inspiração para entender, cristãos que entenderam o caráter e a urgência encarnacional do Evangelho. Pessoas de longe, como o arcebispo Desmond Tutu, da Igreja Anglicana Sul-Africana. Pessoas daqui de pertinho, como o Bebeto Araújo da Vinha. Pessoas que já morreram pela causa que defendiam, como o pastor Martin Luther King, como Dom Oscar Romero. Pessoas que dedicaram a sua vida toda pela encarnação do Evangelho, como o Dom Helder Câmara, como o Dom Pedro Casadarica. Mas especialmente hoje eu quero dedicar essa reflexão em memória a Frei Tito de Alencar Lima, que amanhã, dia 14 de setembro, faria 70 anos. Mas que teve a sua vida abreviada por não ter mantido uma postura de indiferença diante dos absurdos que ocorriam no Brasil durante a ditadura militar. Que teve a sua vida abreviada por pagar o preço de encarnar o Evangelho em meio ao inferno que o Brasil viveu. Frei Tito deixou essa vida para adentrar a eternidade. Ele morreu em Paris, mas hoje vive em cada cristão brasileiro que não se mantém neutro, que não se mantém inerte perante as injustiças. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Hoje Frei Tito vive. E quem dera eu ter uma vida consumida por uma causa tão digna e tão nobre como foi a vida desse cearense.
Só ter fé.